Algumas histórias são sombrias demais para existirem, mas existem arquivos que insistem em reaparecer. Arquivos que descrevem criaturas, entidades e eventos que desafiam a lógica e a própria realidade. Hoje, vamos abrir um dossiê que deveria permanecer trancado para sempre. O dossiê da Fundação SCP. Uma organização secreta, criada com um único propósito: conter, controlar, proteger. Mas antes de continuarmos, se você está me ouvindo agora, é porque já é tarde demais para voltar atrás. A Fundação SCP é descrita como uma organização global, totalmente independente de qualquer governo conhecido. Seu objetivo é simples, e ao mesmo tempo aterrorizante, encontrar qualquer coisa que a humanidade não deveria conhecer. Criaturas impossíveis que desafiam a evolução. Objetos que quebram as leis da física como se elas fossem meras sugestões. Locais onde a própria realidade falha, se distorce e cria aberrações. E depois de encontrar tudo isso, a Fundação tranca essas anomalias para que ninguém jamais as descubra, ou para que nada jamais escape. Os primeiros relatos sobre a Fundação surgiram como documentos vazados na internet. No início dos anos 2000, arquivos classificados com tarjas pretas, relatórios incompletos repletos de termos técnicos e frios, depoimentos desesperados de funcionários que viram demais e não aguentaram o peso do que sabiam. Cada documento descreve um SCP, um item que recebe um número, é catalogado e analisado como se fosse um objeto de estudo qualquer. Mas esses itens não são coisas, são horrores vivos, pesadelos materializados. O primeiro e talvez mais famoso é o SCP-173. Ele é descrito como uma estátua humanoide, feita de concreto e vergalhões com um rosto pintado de forma grotesca. Ele é completamente móvel, até que alguém pisque. Seu relatório de contenção é terrivelmente simples. A porta de sua cela deve permanecer trancada o tempo todo. Pelo menos 3 pessoas devem entrar na sala, e o contato visual com a estátua deve ser mantido constantemente, sem interrupção. Se todos na sala piscarem ao mesmo tempo, por um único segundo, a criatura se move a uma velocidade impossível, cruzando a sala instantaneamente, e quebra o pescoço de sua vítima. Depois volta a ficar imóvel na mesma posição, como se nunca tivesse saído do lugar. O som de pedra raspando no chão é o último que se ouve. Depois temos o SCP-096 conhecido como o cara tímido. Normalmente ele fica em um canto de sua cela, agachado, cobrindo o rosto com as mãos e chorando sem parar. Ele não é agressivo, a menos que alguém veja seu rosto. Não importa como. Uma foto, um vídeo, um simples reflexo em uma poça d'água, até mesmo um desenho artístico baseado em descrições. Qualquer imagem, por mais borrada que seja, é suficiente para acionar sua fúria. E então, ele começa a correr. Ele sabe instintivamente onde a pessoa que viu seu rosto está. Não importa se a vítima está escondida em um bunker no outro lado do mundo. Ele atravessa paredes, oceanos, qualquer barreira. Ele não para. Nunca. E quando finalmente alcança seu alvo, não sobra nada para identificar. E que tal o SCP-087, conhecido como a escadaria? É uma simples escadaria escura, localizada em um campus universitário. Não tem iluminação alguma. E aparentemente não tem fim. Equipes de exploração foram enviadas para descer os degraus, e seus relatos são perturbadores. Quem desce jura ouvir o choro de uma criança pequena, vindo de algum lugar lá embaixo, mas quanto mais se desce, mais distante o choro parece ficar. E fica cada vez mais claro que a criança não está realmente pedindo ajuda. O som é de angústia, mas há algo errado nele. E em um certo ponto da descida, um rosto aparece na escuridão. Um rosto pálido, sem olhos, sem boca, sem nariz, apenas observando. Ninguém que viu esse rosto de perto voltou para contar a história. Mas talvez nenhum SCP seja tão temido pela própria Fundação quanto o SCP-682. Ele é descrito como um réptil gigantesco, de origem desconhecida, mas com uma inteligência assustadora e uma capacidade de regeneração que o torna absolutamente indestrutível. Ele odeia toda e qualquer forma de vida, e seu único desejo é destruir tudo. Cada tentativa de control termina em dezenas de mortos e violações de segurança massivas. Cada tentativa de destruí-lo falha de forma catastrófica. Eles já tentaram de tudo: ácido, fogo, outras anomalias, e em todas as vezes, o 682 não só sobrevive como se adapta e se torna ainda mais resistente. A própria Fundação admite em seu arquivo que só o mantém preso porque a alternativa de ele estar solto é infinitamente pior. Mas existe um detalhe nesses relatórios que poucos mencionam. Para conter horrores, é preciso se tornar um deles. A Fundação SCP não é uma organização de heróis. Para manter o segredo, ela sequestra testemunhas,
apaga memórias com drogas especiais. Em casos extremos, quando uma contenção falha de forma grave, eles são capazes de apagar cidades inteiras do mapa, criando histórias de cobertura como desastres naturais ou acidentes industriais. E segundo alguns rumores sombrios, a própria Fundação cria algumas de suas anomalias, seja por acidente em seus experimentos, ou, quem sabe, por intenção. Afinal, a melhor forma de estudar uma arma é construindo uma. Talvez a parte mais assustadora desses arquivos não sejam os monstros, as criaturas ou os locais amaldiçoados, mas o fato de que cada documento parece real demais. O tom é formal, clínico, detalhado demais para ser apenas ficção barata da internet. A burocracia, os procedimentos, os relatórios de incidentes. Tudo é escrito de uma forma que te faz pensar. A pergunta que realmente assombra quem se aprofunda nesses arquivos é: e se isso não for apenas uma história? E se algo assim realmente existir, escondido em laboratórios subterrâneos, financiado por governos secretos operando nas sombras de nossas cidades? Oficialmente, a Fundação SCP continua sendo considerada uma obra de ficção colaborativa, uma creepypasta global, criada e alimentada por centenas de escritores anônimos ao redor do mundo. É um universo literário, um exercício de criatividade. Mas mesmo assim, cada vez que uma câmera de segurança falha sem motivo, que um lugar te dá um arrepio estranho, que uma sombra se move onde não deveria, as pessoas que conhecem os arquivos se lembram e se perguntam em silêncio: isso poderia ser mais um SCP, um que ainda não foi catalogado. E essa foi a história de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like e comentem qual criatura da Fundação SCP vocês mais acham bizarra. E até o nosso próximo mergulho no desconhecido, aqui no Além do Breu.